Estamos aqui mais uma vez do Papo de Seller, numa edição especial com o meu grande amigo e um dos primeiros clientes, o Rodrigo, que vai dar dicas importantes. É um cara que está crescendo muito e isso vai ser muito legal. Fique aqui com a gente. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você se apresentasse aí para a galera que está assistindo a gente. Legal. E falasse um pouquinho dos seus desafios, como tem sido aí o seu negócio no dia a dia. Bacana. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado. É uma oportunidade de, primeiro, contar uma história, né? Todo negócio é baseado em história e, com certeza, o nosso grupo cresceu baseado numa história que a gente... Foi um sonho que começou pequeno, mas que, com o passar do tempo, ele está se transformando em algo de valor e com certeza enche a gente de orgulho. Então, eu quero agradecer ao convite e me sinto grato por poder compartilhar essa história. Não, muito legal, muito legal. Eu sempre conto, né, você tem uma história muito peculiar com a gente, né? Você praticamente está aí certamente entre os 10 primeiros clientes do Magis, apostou, investiu no momento, estava eu e o Vitor, eu fiz a venda para você, né? Era eu, o Vitor e o Caetano, basicamente, a empresa. E eu lembro bem os seus desafios, e você é um empreendedor raiz, né? Aquela velha história, assim, eu nunca esqueço, quando eu cheguei, você falava, cara, né? Você vai falar um pouco mais do seu produto, mas você falava para mim, pô, na época da sazonalidade aqui, quando eu tenho que vender muito, venho com a minha esposa, a gente põe um colchão e durmo aqui, e eu vejo esse progresso. Dormir no escritório, né? Dormir literalmente no galpão e evitar uma tragédia maior por conta de uma enchente, né? De uma chuva. Nossa, nem me lembra disso, viu? São os desafios que o empreendedor acaba passando, né, no meio do caminho. E muitas vezes a pessoa está pensando que você né, você já nasceu grande e na verdade, assim, é um desafio gigante. E aí eu queria ouvir um pouco, né, quando você começou com o Magis e como que você está hoje, o que você está fazendo, quais são os seus planos. Perfeito. Bom, o Magis entrou na nossa vida, né, o seu contato entrou na nossa vida num momento que foi cirúrgico para a gente, de fato, assim. Mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho no tempo para que o pessoal possa entender de onde o nosso grupo surgiu, né, e como ele vem se transformando ao longo do tempo. Eu sou contador por formação, então eu trabalhava com auditoria financeira, e a gente tinha um blog que corria em paralelo ao nosso negócio, à minha profissão, e a gente começou a rentabilizar esse blog e fazer dinheiro na internet através desse blog. E aí eu tive uma sacada muito simples. Se eu consigo fazer dinheiro através de um blog sem vender nada, imagina se eu começar a vender. E foi aí que começou o nosso negócio. E como todo negócio pequeno, pessoas que não têm conhecimento, mas que têm muita força de vontade, porque o segredo do e-commerce é isso, né? Quando a pessoa, mesmo ela não sabendo, ela corre atrás. Resiliência total. Resiliência total. E aí a gente ia até o centro, comprava mercadoria e colocou para vender. No começo deu tudo errado, enchemos de estoque de mercadoria que não deu certo, mas depois a gente foi pegando o jeito e fomos avançando. E chegou o momento que a loja já estava de 2 para 3 anos, eu ainda, como gerente de auditoria, a minha esposa, a Rosana, falou assim, bom, ou você sai do mundo corporativo, ou quem sai desse negócio aqui sou eu. E aí eu fui colocado contra a parede, cara. E nessa época você já começou com o produto que você está hoje ou não? Essa época eu já estava com os produtos que a gente trabalha até hoje. E com o tempo a gente foi melhorando, né, o sortimento de produtos e também algumas categorias que vieram justamente para como justaposto à sazonalidade, que a gente se dá muito bem trabalhando com sazonalidade, né? Agora sim, colocado que como que a gente começou e qual foi o nosso trajeto, chegou um momento que, como a gente trabalha com sazonalidade, a nossa equipe chegava a ter 20 pessoas trabalhando no período de pico. E assim, não eram 20 pessoas que trabalhavam tranquilo, eram 20 pessoas e uma correria, uma desorganização absurda. Então, assim, a gente com 20 pessoas ainda não dava muito conta do processo. Foi quando o pessoal do Magis, você entrou em contato comigo, me ligou, explicou qual era o produto. Eu vi valor, né? Eu enxerguei que poderia me ajudar, e aí a gente continuou numa conversa, né? Um bate-papo, que nem a gente está fazendo aqui agora, foi de fato um bate-papo, e aí passamos, eu extremamente desorganizado, então para você que é o pequeno empreendedor,
desde o começo, procure se organizar, procure estabelecer processo, porque isso pode sim ajudar o seu negócio a crescer mais fácil, sem sofrer aquilo que eu sofri e o que muitos empreendedores sofrem. E aí, quando a gente colocou o Magis para funcionar, e eu falo sempre isso, de fato eu repito, porque assim, de 20 pessoas, num período de pico, a gente chegou a trabalhar com 4 pessoas. Então, e sem a loucura que era. Chega um negócio, chega uma hora na vida do empreendedor que ele começa a torcer contra o negócio dele, ele fala assim, pelo amor de Deus, para de vender, pausa o estoque, pausa o anúncio, você começa a torcer contra o seu negócio, ou seja, tudo que você lutou para conseguir, aí você começa a torcer contra ele. E é aí que um hub pode fazer a diferença no seu negócio. Então, assim, imagina o custo que eu carregava, porque não é só salário, né? Tem muita coisa envolvida quando você trabalha com pessoas. Então, a gente utiliza o Magis, né? A gente já está indo possivelmente para o quarto ou quinto ano, não, quarto ano, né? Porque foi bem do começo, indo para o quarto ano, e a nossa equipe hoje é muito reduzida. Agora, eu tenho contratação de pessoas, mas que são estratégicas, e não mais só operacional. Eu me lembro bem, e o seu produto carro-chefe é mochilas, né? Exato. E eu sempre admirei, porque isso é legal, quem vem de marketplace entender que não é preço, né? Você é um cara que usou uma estratégia muito adequada para vender o produto, você tem um anúncio muito bem feito, no mesmo tempo que você vê lá o cara vendendo uma mochila por um 30% mais barato, mas ele não consegue concorrer com você em razão de detalhe, de estratégia, né? Então, exatamente. Assim, evidente, você não vai contar que é estratégia, mas acho que tudo se baseia em olhar o negócio e buscar um diferencial, porque vender mochila escolar, você está concorrendo com gente grande e gente pequena, né? E você ter sucesso nesse negócio. E uma outra característica importante, como era um produto sazonal, entender que você vai ter um pico de faturamento num período do ano, começo do ano ou no meio do ano, e depois você vai ter uma baixa, mas conseguir manter. Daí eu acho que a importância que você falou de ter um time enxuto para você não ter que gastar o ano inteiro uma estrutura, né? Eu acabo fazendo uma analogia com o pessoal que trabalha com quiosque na praia, né? Porque o momento que eles fazem a venda, que eles ganham dinheiro, é final de ano, é temporada. Depois eles ficam batendo lato o restante do ano. Isso ficou muito claro para mim desde o começo, né? Então a gente procurou se estruturar de uma forma que temos períodos de pico, temos sazonalidades, mas além disso aprendemos com o posicionamento estratégico do nosso produto, a gente conseguiu fazer com que ele se torne recorrente, vendas ao longo do ano, não é comparativo com um período de pico, com uma alta demanda, mas a operação se paga o ano todo. Então isso para a gente fez parte assim, de uma estratégia de produto, a gente ofertar de uma forma diferente do que a maioria faz, porque só para você ter uma ideia, o ticket médio da categoria que eu trabalho é R$70, né? Talvez aumentando um pouco agora, porque é obrigatório colocar o frete e etc. Mas o ticket médio gira nessa casa, de uns R$70. E o meu ticket médio, ele supera os R$140. Então, é posicionamento estratégico, entender o público e você entender como é que você pode atingir aquele público que você tem interesse. Isso você vai construindo com o tempo. Para o empreendedor, a ansiedade pode atrapalhar. Então, você precisa ter calma, frieza no raciocínio para você estabelecer uma estratégia e acreditar nela e seguir adiante. E é legal, Rodrigo, que o propósito, né, desses podcasts agora, desse período, são edições especiais voltados à estratégia de Black Friday. Bacana. Né, e aí eu penso sempre o seguinte, uma situação, eu queria ouvir você. Você tem um produto sazonal, né, que vende muito em dezembro, novembro, dezembro, janeiro, e depois vende no meio do ano. Ou seja, o seu produto principal não é um produto para Black Friday, em tese, né? Não é ideal. Não é o ideal. Exato. Mas a gente tem que considerar que Black Friday é uma data extremamente importante. Para o e-commerce é a antecipação do nosso Natal. Sim. Como você cria a estratégia, como que você pensa a sua Black Friday? Bacana. Antes disso, eu queria passar uma mensagem para o pequeno empreendedor. Muitas vezes a gente vê muita informação na internet que você tem que fazer qualquer coisa para conseguir vender na Black Friday. E você tem que tomar muito cuidado com isso para você não capotar no meio do caminho, tá? Então, como é que hoje a gente se prepara? As nossas compras, elas são feitas com muita antecedência. A negociação com o fornecedor ocorre meses antes. Então, assim, não é que vai acontecer a Black Friday
no final de novembro, que a gente vai começar a realizar nossas compras outubro ou setembro. Não, a gente já comprou bem antes. Por quê? A gente pega o próprio fornecedor no momento de baixa, onde ele não tem tanta demanda, não tem tanto atendimento de cliente, ele pode dar muito mais atenção para a gente não precisa ter pressa para comprar, e nesse momento a gente faz uma oferta irresistível para ele. Então, se eu for trabalhar um produto que eu quero tê-lo na Black Friday, eu já estou trabalhando ali no mínimo com 4 meses de antecedência, entendeu? Então, se eu estou falando que eu vou vender isso em novembro, eu estou 4 meses antes e eu já estou batendo o martelo, né? Por isso que a nossa negociação não tem pressa, mas eu estou batendo o martelo para que quando chegue, passados, sei lá, 10 dias depois que eu negociei, essa mercadoria já está comigo. Eu já estou conferindo, já estou verificando a qualidade dela e preço, porque você precisa ter preço se você quer brigar, não só no marketplace, mas numa data tão especial quanto essa. Então, planejamento e conseguir se preparar bem antes. E aí sim, você entra comprando volume, com volume você consegue o preço e consegue fazer um negócio diferente da maioria durante a Black Friday. E a gente sempre, com certeza, algumas pessoas pensam, mas para fazer isso precisa ter caixa. Mas a gente sempre coloca o seguinte, o caixa é resultado do trabalho que você faz ao longo do tempo. Com certeza, o seu poder de compra hoje não é o mesmo do que era lá atrás. Lá atrás eu tenho certeza que você tinha que era muito mais difícil você antecipar, mas mesmo assim você criou uma estratégia, até porque eu sempre coloco, né? Luiz Helena sempre falou, se tudo der certo, o Natal cai dia 25 esse ano de novo, 25 de dezembro. E a gente sempre fala isso, se tudo der certo, ano que vem vai ter Black Friday, no outro ano, e Natal, ou seja, não é desculpa. Eu penso sempre o seguinte, para você se preparar para uma Black Friday, que acho que essa é a grande mensagem, é o que a gente está discutindo aqui hoje, você precisa pensar antes e pensar dentro do seu tamanho. Não é porque você é grande ou é pequeno. Você tem que pensar qual é a sua estratégia. Às vezes você não tem dinheiro, mas como você falou, você antecipa uma ida no seu fornecedor e já monta uma estratégia com o seu fornecedor 3, 4 meses antes. Muitas vezes, eu imagino que você tenha passado por isso em algum momento da sua vida. Né? Muito, muito. E assim, quando você não tem poder financeiro, poder de fogo para entrar comprando, o que muda o jogo para qualquer empreendedor? Relacionamento. Então, qualquer pequeno empreendedor, ele pode não ter dinheiro, mas ele tem que ser muito bom em fazer negócios. E negócio não é só compra e venda, é construir relacionamento, construir confiança junto aos seus fornecedores. Por quê? Se o fornecedor acredita no seu trabalho, ele vai estar disposto a ceder um pouquinho. No começo, eu pegava produto do meu fornecedor, pré-negociado, e falava assim, isso daqui eu vou vender na Black Friday, o que não vender, eu vou te devolver. E eu tenho um fornecedor que eu estou com ele até hoje, que ele acreditou nesse processo. Então, assim, mesmo sem ter o dinheiro, o relacionamento, a confiança e a palavra foi o diferencial entre poder participar de um evento como esse ou não. Então, para isso, você tem que saber construir relacionamento. E o seu fornecedor, você tem que pensar nele como um parceiro e não alguém que só quer vender para você. Não, eu acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de Black Friday, né? É organização e antecipação. Se você consegue ter imagino, né, que você tenha uma visão clara que todo ano vai ter a Black Friday, você tem que fazer um processo de melhoria contínua. E aí a gente sempre fala, né, você tem o pré-Black Friday, você tem a Black Friday acontecendo e você tem o pós-Black Friday. E acho que aí entra a importância de automação. Eu tenho conversado muito com o pessoal, às vezes a gente fala, não se trata do Magis, né? Se trata da necessidade do empreendedor entender que a jornada dele vai ter que, às vezes ele está começando a falar, não tem dinheiro para colocar uma ferramenta. Hoje tem ferramentas super baratas, né? Mas ele precisa. E aí tem outros empreendedores que já estão numa outra fase do negócio e acham que uma ferramenta como o Magis ou uma outra ferramenta qualquer gera custo. E eu sempre falo o seguinte, você lá no começo da nossa conversa falou quantas pessoas você tinha, né, e quantas pessoas você tem hoje, e me fala um pouco da loucura que é uma Black Friday, como que você processa isso, ou mesmo na sazonalidade ali, no alto,
pico ali de vendas de alta demanda, né? Alta demanda, como que se comporta? O quanto o Magis tem te ajudado na expedição? Não vou nem falar na parte de fazer anúncio, como você tem muito kit, gestão financeira, a emissão de notas, mas quando a gente fala da parte que é crítica, porque você já vendeu e a expectativa do marketplace é que você entregue no prazo. Como que tem sido a sua experiência no processo de expedição pós-Black Friday e eventos de alto volume para você? É muito interessante, porque assim, o pequeno empreendedor, e eu já tive muito isso, é o lance da escassez. Ele está sempre muito pensando no preço, no custo e o quanto aquilo vai custar, e ele não sabe se ele vai conseguir pagar. Mas em alguns momentos ele deixa de considerar o quanto ele não consegue enxergar, não está no nível de consciência o quanto ele deixa de ganhar por não trabalhar de uma forma profissional. E eu posso dizer porque eu passei por esse processo, né? Como é que a gente faz num período de alta demanda e como é que um hub, não só o Magis, como é que um hub pode ajudar nisso? É assim, você não precisa ficar olhando se o anúncio está ativo ou se está pausado. Você tem um gerenciador de estoque que integra todas as contas. Então, a gente tem algumas contas nos marketplaces, não só Mercado Livre, mas outros marketplaces, e eu não preciso mais torcer contra o meu negócio, né? Então, assim, o gerenciamento de estoque é centralizado. Se vender alguma coisa no Magalu, o Mercado Livre vai baixar o estoque. Ou seja, o Magis vai agir. Eu falo Magis porque eu sou um usuário, tá? Mas o Hub, ele vai agir ali por trás, nos bastidores, baixando o estoque. Então, assim, sistema não cansa, sistema não tira férias, sistema não enrola. Foi esse o tipo de raciocínio que eu tive quando eu decidi contratar o Magis, porque eu não ia depender de pessoas. E o pequeno empreendedor precisa pensar o seguinte: ele está criando um negócio só para pagar as contas ou para escalar? Porque ele precisa estar muito claro o que ele quer como negócio. E a utilização de um hub permite que ele consiga escalar o negócio dele sem precisar ter 20 pessoas na expedição. Então, é assim que acontece. E hoje a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais organizada, a correria é muito menor e, quer saber, eu pago muito menos de hora extra. Então, a máquina mesmo se paga, porque o funcionário ele está ali para agir na função dele e não tendo que ficar se preocupando se o anúncio está ativo, principalmente na expedição. Se o anúncio pausou, se o anúncio está ativo, se vai vender, se não vai. Então, assim, num período de alta demanda, quem é da expedição só está preocupado em liberar o produto. Então, assim, ter dentro da lógica do negócio, cada pessoa dedicada à sua função, para que o negócio funcione de uma forma redonda. E quando o volume aumenta significativamente, tem um sistema por trás dando todo o respaldo para que o time da expedição se preocupe só em liberar toda a demanda em tempo hábil. É que eu sempre penso isso, né? Fazer 3, 4 vendas por dia é uma coisa. Você passa 300, 400, 500, 1.000 vendas num dia, ou numa segunda-feira, você acorda lá, tem 2.000 vendas, e você não está preparado para isso, emitir nota fiscal, emitir etiqueta. E a gente sempre fala, ontem eu estava participando de um podcast, e de uma live, aliás, com o Diego Rosa, e uma das coisas que a gente falou é isso, a importância de um hub de automação como o Magis, que enquanto você está dormindo, ele está trabalhando, está emitindo a nota fiscal, já está gerando a etiqueta ali, deixando tudo pronto para no outro dia, e isso é comum, né? Pós-Black Friday, imagina que você tem um volume gigantesco de vendas, que na segunda-feira você vai ter que emitir ali o Cefaz. São Paulo, a gente tem um Cefaz mais estável. Agora, imagina um vendedor de Minas, um vendedor de Recife, que às vezes você tem uma demanda muito grande e trava. Eu tenho visto muitas vezes o cara chega de manhã, mas travou aqui, o cara está lá emitindo nota, imprimindo as notas e etiquetas, está adiantando. Na mão. Né? Então, acho que essa é a importância que a gente tem como automatizar. E o que você falou, você comentou, ter 40 pessoas, 20 pessoas, mesmo num período curto, cara, 2, 3 meses, 20 pessoas, você gasta muito mais do que o ano inteiro de uma ferramenta que te entrega muito mais resultado. Exatamente, né? Mas o que eu chamo a atenção do vendedor é o seguinte, que a gente não costuma não colocar na conta, que é um fator que todo mundo tem e é escasso para todo mundo. É o tempo. Quanto custa o seu tempo? Enquanto você está emitindo nota fiscal, existem outros vendedores que estão focados na expansão do negócio. Então, assim, você está gastando o seu tempo numa operação onde o seu tempo seria muito mais valioso se você estivesse planejando o crescimento do seu negócio.
E quando você está lá na operação, eu quero deixar essa pergunta para você. Quando você está lá na operação, ajudando a emitir nota fiscal num dia de alto volume, onde você tem que liberar 500 pedidos, quem está trabalhando no crescimento do seu negócio. Então, o fator mais essencial que você tem que colocar na conta é o custo do seu tempo. E é aí que o empreendedor, às vezes, acaba deixando de prestar atenção. Não, e sem contar que, né, especialmente a gente vê durante a Black Friday ou depois as pessoas, a gente encontra muito empreendedor que está esgotado. Eu já peguei gente, você tem que falar, eu só posso falar com você depois das 8. Aí fala, mas como assim? Não, meu dia eu não tenho tempo para nada. Aí quando você fala, ele fala, não, mas eu não sei se eu preciso. Eu falei, cara, tá na cara que você precisa, você né? precisa de ajuda. Então, você lembra uma vez que eu estava bem no começo na implantação, eu tirando dúvidas sobre o Margis, eu acho que eram 3 horas da manhã, de um janeiro, acho que por volta ali de dia 10 de janeiro, mais ou menos, eu mandando mensagem para você, era 3 horas da manhã, e você fala, Rodrigo, pelo amor de Deus, vai descansar, bicho, assim você não vai aguentar. Hoje, eu posso dizer para você, esse tipo de coisa não acontece. Eu não perco mais o meu sono por conta da minha operação. Então, assim, faz toda a diferença quando você tem alguma ferramenta que pode te ajudar. E, no caso, o Margis foi a ferramenta que fez a diferença para mim. Eu sou grato a vocês também por todo esse processo. Não, e você vê que isso, né? 3 horas da manhã também estava acordado, devia dormir, né? Mas é legal porque uma coisa que a gente sempre fala, né? E você é prova disso, a gente é amigo de muitos clientes, virou amigo, não conhecia, a gente acaba tendo bastante contato. Se tornando uma comunidade, né? É a questão da humanização. Eu sempre brinco o seguinte, cara, no Margis, você adquire o Margis e você vai ter o vendedor até... Eu canso de falar, não canso de falar isso. A gente não é vendedor de plano de telefone, que o cara fica te ligando toda hora, quando você compra, nunca mais você acha o cara. Né? No nosso caso, a gente sempre está presente na vida do cliente, desde o momento da implantação, evidente que do momento que você adquiriu para cá, mudou muito, né? A gente praticamente, quando você começou, a gente tinha integração com o Mercado Livre e B2W, na época, que hoje é Americanas, e você vendia basicamente no Mercado Livre. Hoje a gente está falando de Shopee, Amazon, Magalu, o próprio Magalu, né? Que acabou, AliExpress, que acabou dando volume para todo mundo. Então, a gente também evoluiu ao longo desse tempo, e o que a gente tem feito para muita gente que está preocupado com Black Friday, e dá tempo ainda, acho que isso é uma coisa importante, né? Se você está assistindo, é lógico, se você estiver assistindo agora, depois da Black Friday, a gente está gravando agora, né, em outubro, mas você está vendo esse corte agora, é importante o seguinte, entender que dá tempo de você resolver o seu problema na Black Friday. Então, se você já comprou seus produtos, está preocupado com a parte de automação, corre lá, fala com os nossos vendedores que eles vão te atender, e a gente tem um time de implantação, uma coisa que não mudou até hoje, Rodrigo. A implantação continua humanizada. Então a gente tem lá o time de implantador da mesma forma que era o Caetano, se o cara tem dificuldade, a gente vai falar, vai atender, porque o nosso objetivo e não é hipocrisia, né? A sobrevivência do nosso negócio passa pelo um bom atendimento. Então, não é evidente que, como você, todo mundo está buscando crescer, ter lucro, mas o Margis de 2018, você entrou antes do surgimento oficial do Margis. No Margis, no papel, ele começou em 2019, a gente começou no meio de 2018, você pegou ali o finalzinho de 2018, você e mais poucos clientes, né, os 10 primeiros clientes, e uma coisa que a gente não mudou é essa relação com o nosso cliente. Né? A maior parte dos clientes eu não conheço hoje, né, tem muita gente que eu conheço, mas eu faço questão de estar acompanhando, e quando tem dificuldade eu acabo intervindo, mas essa humanização no atendimento faz toda a diferença, porque a gente começa a entender. Para a gente não pode ver como mais um cliente, porque, como você falou, você deu um salto na sua vida, você largou uma profissão para assumir outra. Então, a gente tem que olhar isso e falar, cara, é a sua vida inteira e não tem como não dar certo, tem que dar certo. Total, eu concordo totalmente. E assim, o ponto, né, a implantação, bicho, o negócio foi doído. Por quê? Eu era extremamente desorganizado, né? Então, assim, a equipe de implantação para mim foi essencial. Eu lembro do Caetano, eu na correria, o Caetano, esse produto, como é que é? Aí eu falava, é de tal fornecedor, tal fabricante, tal preço. E tem quantos de estoque? Tava tudo na minha cabeça. Você acha que tem como o negócio crescer quando todas as informações estão na cabeça do dono? Não tem como. Então, assim, a equipe de implantação naquele período foi essencial. Hoje, eu já, né, tem alguns anos que eu passei por todo esse processo, eu já não
não sei mais como tá, mas se tiver naquele nível, cara, foi o que virou o jogo para mim, porque eu pude tirar de dentro da minha cabeça e colocar dentro de um sistema. E isso facilitou muito o nosso processo. Então, foi fantástico para a gente. Muito legal, muito legal. Então, Rodrigo, assim, como que você vê, como que o Magis pode ajudar um seller e como ajudou você durante a Black Friday? E uma outra pergunta, você chegou a passar alguma Black Friday sem o Magis? Sim, porque o meu negócio começou em 2014, né? Então a gente passou por algumas Black Fridays e é interessante isso, porque você fazendo algum movimento ou não de preparação para Black Friday, você vai acabar vendendo mais, porque durante a Black Friday as pessoas compram por impulso. Então o seu negócio vai ser impactado, você vai sentir a diferença. E para mim é interessante, porque tendo datas de alto volume ou não, se torna um pouco indiferente, porque como você já não está mais tão preocupado com a expedição, já não é mais ali o seu gargalo, a coisa acontece naturalmente. Então, assim, aumentou o volume de vendas, a equipe está preparada para conseguir entregar isso dentro de um tempo hábil. Então, já passei, mas hoje você vai falar assim, nossa, tem grande diferença? Deve ter. Eu não estou me preocupando com isso, não estou me preocupando com a expedição, então faz diferença para mim, entendeu? Legal. Eu imagino que para muita gente ter o Magis como ferramenta de expedição, a gente está falando agora com a entrada da Shopee, que acaba tendo lá o 10 do 10, 7 do 7, 1 do 1. A gente tem situações de clientes que chegaram a fazer 30 mil vendas num dia, né? O 7 do 7, 30 mil vendas. Então eu fico imaginando, e depois eu conversei com ele falou, cara, salvou a minha vida, porque eu ia levar uma semana para poder organizar isso e eu consegui apertar um botão e sair todos os produtos. Então, o que a gente está vivendo hoje, imagina que eu creio que a gente vai ter uma Black Friday de muito sucesso, porque se a gente for pensar agora, o governo está colocando dinheiro na economia, que isso é um balde, né? Então vai cair ali, vai acabar chegando na gente. Hoje eu vindo para cá, ouvi uma notícia que o setor de serviço superou a expectativa, cresceu 0,7, que para o Brasil é bastante, a expectativa era bem menor. Ou seja, o pessoal já está voltando a comer fora, já está voltando a consumir serviços. Sim. E isso daí reflete com certeza na compra de produtos. Então eu acho que tá preparado para essa Black, tem que estar preparado, porque todo ano tem muita gente que fala, mas esse ano a Black, nem estou preocupado com a Black Friday. Eu imagino o seguinte, quem planejou e quem está preocupado, no bom sentido, está preocupado porque fala, eu vou fazer uma grande Black Friday. Está intencional naquilo, não tem intencionalidade, é uma estratégia, né? Exato, acaba tendo bons resultados. Agora, aquele que fala, não, deixa aí, deixa rolar, né? É complicado. E um comentário que eu queria fazer da última vez que a gente se encontrou, que eu achei muito interessante, de um produto que você tem, que é produto para Natal, né? Também. E aí esse produto você compra, eu imagino que você compre ali em outubro, novembro. Não. Novembro, Natal, nem pensar. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção do empreendedor é o seguinte, empreendedor tem que trabalhar com informação. E também tem que ter uma visão geral da economia, como é que ela está funcionando. E o que a gente não pode ignorar, a gente passou por um período de pandemia, foi incerteza para todo mundo, mas tem sempre um saldo positivo sobre algum fato, como foi a pandemia, é um fato histórico, né? As pessoas, elas passaram a ter gosto de comprar pela internet. Então, o que o empreendedor não pode ignorar a gente saiu da pandemia, mas vamos dizer assim, a comodidade de comprar pela internet, isso não vai deixar de acontecer, porque virou hábito, é exatamente isso. Então, se criou hábito, a tendência é que a cada ano o volume de vendas aumente. Então, quanto melhor você se preparar para esse processo, você tende a ter melhores resultados. Mas não é fórmula mágica, né? Não é de um ano para o outro que você vai conseguir simplesmente mudar. Antes eu não fazia Black Friday, agora eu faço, e agora eu tenho resultados exponenciais. Não, é um tijolinho de cada vez. Você precisa ter calma e ir construindo isso de ano em ano, para que quando de repente você perceba e fala, nossa, eu estou fazendo isso há 3, 4 anos, e olha o salto, olha a diferença de volume, de venda de produto
nesse período que aconteceu. Então, assim, o vendedor ele não pode ignorar isso e saber que é parte de um processo, né? Isso é muito importante estar na cabeça dele para que ele possa se estruturar e planejar justamente para essas datas. Eu acho que, conversando com você, me veio à cabeça assim, uma constatação de que está cada vez mais difícil ser amador. Né? Se a gente perceber, olhar, o próprio Mercado Livre permitia a venda em CPF, você tinha poucos canais para venda. Hoje, não que não dê para você construir uma história de sucesso, né? De você começar pequeno e crescendo, vendendo, até chegar, até se tornar um cara grande. Mas só que, antigamente, mesmo fazendo no mais ou menos, muita gente conseguia sucesso. Hoje em dia, o mercado tem muito mais gente como você que está preparado, não só profissionalmente, olhando, a empresa está preparada, que não brinca. Então, aquela talvez, eu sempre falo, vale a mesma coisa para o Magis. A gente cresceu, a gente teve um crescimento absurdo, né? A gente era uma empresa em 2018, surgiu em 2018, hoje a gente é uma das maiores do mercado, ou está entre os maiores e reconhecida no mercado, mas a gente sempre trabalhou com um propósito muito claro, da onde a gente queria chegar. Então, em momento algum, a gente falava, o Magis, o Magis vai ser pequenininho. Não, o Magis vai ser uma das principais ferramentas do mercado brasileiro. Quando? Nos próximos 5 anos. A gente conseguiu antecipar isso praticamente um ano. Então, hoje o Magis, vocês estão assistindo aqui, e a gente está onipresente aí na cabeça dos vendedores, participando de todas as feiras, de vários eventos, mas uma coisa que a gente se assemelha muito, de que tem clareza onde a gente quer chegar e não faz no oba-oba. Então, o planejamento é tudo, né? Exatamente. E é a questão da intencionalidade, né? Se você deseja buscar aquilo, traçou aquilo como meta, você precisa estar disposto a passar pelo processo para alcançar aquilo. Não é uma questão de ser fácil ou ser difícil, é você estar com disposição para alcançar esse objetivo. E até respondendo a sua pergunta anterior, que eu deixei ela em aberto, a gente sim está trabalhando com o Natal, é um volume que tem tomado grandes proporções para a gente, mas a compra, acredite ou não, a gente começou a negociar em fevereiro. Em abril, a gente já estava recebendo toda a mercadoria. E hoje, eu até coloquei no nosso Instagram, eu também compartilho um pouco de conhecimento, aí de uma forma bem tímida até, né? Porque a gente busca primeiro trabalhar a estratégia da empresa para depois promover esse tipo de conhecimento, mas assim, dentro do meu Instagram, Rodrigo Métricas, eu coloquei um vídeo justamente explicando como é que a gente faz, né? Entre a compra da mercadoria, vê lá, em fevereiro, quando ninguém está pensando em Natal, né? Na verdade, o pessoal está pensando em carnaval nessa época. Exatamente. Em festa. Em fevereiro a gente estava negociando, em abril a gente já estava com toda a mercadoria. E acredite ou não, a gente está em outubro, certo? Eu já tenho produto vendendo em Natal, muito antes do que é esperado, né? O pessoal começa a se preocupar com o Natal quando? Talvez depois de uma Black Friday? Não, entendeu? O pessoal já está comprando antes, porque tem empresas também se preparando para fazer uma decoração de Natal e eles já estão comprando antes. Então, essa também é uma grata surpresa de quando você começa a se preparar antes, né? Que você começa a vender aquela mercadoria muito antes de que você mesmo acreditava que isso poderia acontecer. Não, e é legal a sua evolução, né? Porque você começou lá conversando com o fornecedor, depois sendo um cliente, um seller que compra desse fornecedor, antecipa as compras, e agora também você está dando um outro passo, que é o natural de começar a importar os seus produtos, ou seja, você vem crescendo e nunca para, né? Não se acomoda. E uma coisa que eu admiro é que você trabalha para preservar a margem, né? Total. Ter margem. Então, isso sim. Tem uma coisa assim, eu sou contador por formação, né? Estudei ciências contábeis. E nenhum negócio para de pé se não tem margem, né? Se você pode girar um caminhão de dinheiro no seu caixa, e talvez você, empreendedor, se identifique com isso. Às vezes, quando você para analisar, você percebe que você está vendendo bastante, mas não está sobrando dinheiro dentro do seu caixa. É uma questão de você trabalhar a margem, né? Se a sua categoria é muito concorrida, você tem que trabalhar, aí já é uma questão de criatividade. Você trabalhar kits que você consiga agregar e o cliente perca poder de comparação, né? Ele não consegue mais comparar, de repente, um squeeze, uma garrafinha como essa. Se eu coloco aqui junto, talvez
uma caneca, né, de café, porque a pessoa toma água, mas também durante o dia ela quer tomar um café para se reenergizar. E aí ela perde o poder de comparação. Então, se a sua categoria é muito concorrida e a margem é apertada, você tem que trabalhar a criatividade. Mas como eu ia dizendo, sem margem, o seu negócio não vai parar de pé. Ou você não vai conseguir atrair pessoas para o seu negócio, né? Você não vai ter fluxo de caixa suficiente para pagar pessoas competentes para trabalhar com você. Tem pequenas nuances dentro do e-commerce que só se profissionalizando você consegue fazer. E aí é essa questão. A margem, ela é o que vai salvar o seu negócio. Mesmo num período, se a gente for pensar na pandemia, onde todo mundo ficou incerto do que ia acontecer, e mesmo eu passei por momentos de incerteza, na verdade todo mundo, né, eu também faço parte, né, sou ser humano, um fluxo de caixa saudável ajudou a manter o negócio funcionando sem que a gente precisasse se preocupar. E é por isso que eu sempre brigo por isso. Eu não trabalho se não for para ganhar dinheiro, porque do contrário não vale a pena. Senão eu viro funcionário, porque o tanto de risco que a gente corre, né, não faz sentido. Não, então a questão de margem é essencial para o vendedor. Não, e é legal que dentro do Magis, hoje você consegue fazer esse gerenciamento, além de você precificar automático o seu produto, você ainda consegue você tem um relatório que eu até brinca, ela foi a pedido de um cliente que vende muito, fala, eu tenho um relatório de rentabilidade e tenho um relatório de prejuízo. Isso ajudou muito ele, porque às vezes às vezes o seller está começando, ele não entende, né? Ele precificou corretamente, muitas vezes precifica errado, né? Porque ele acha que dobrar o preço é suficiente para ter lucro, e não é, porque você tem, mesmo que você, mas eu não pago imposto, beleza, você está sonegando para o cliente, é o desafio. O problema é seu. É, né? Outra seara, né? Outra seara. Mas o que a gente vê esse cliente que tem muito volume, ele vai num relatório de prejuízo, porque muitas vezes mudou o frete no meio da venda. Né? O Mercado Livre vai lá, entendeu que essa garrafinha aqui ela não pesa 300 gramas, ela pesa 1,5 kg. Mudou a cubagem. Mudou a cubagem, aí de R$10 vai para 20, e o seller não consegue perceber. E no Magis, esse relatório consegue fazer com que você identifique os produtos que estão com prejuízo. Sim. E até falo, Rodrigo, o problema não é vender com prejuízo, porque às vezes pode ser estratégico. Imagina que você comprou 10 mil garrafinhas esperando vender, não vendeu, você tem lá 100 mil reais parados, você fala, cara, primeiro o prejuízo é o menor, eu vou vender com 10 reais de prejuízo, mas eu trago 90 mil, eu trago 80 mil para o caixa para comprar um produto e recuperar. Então, vender com prejuízo não é o grande problema. O grande problema é vender não sabendo que você está tendo prejuízo. Totalmente. A ignorância é a fonte da felicidade, né? Porque quando o cara não sabe, para ele não doeu. Mas foi legal você comentar isso da questão do relatório financeiro, porque eu acabo utilizando ele, na verdade, é até um passo antes, a precificação automática. Eu, via de regra, não tomo prejuízo nesse tipo de situação quando há uma mudança de cubagem. Por quê? Eu utilizo sim a precificação automática do Magis, e vamos dizer que se eu estou vendendo essa garrafinha, a cubagem dela, vamos imaginar que ela é 10 vezes maior aqui, e a cubagem dela, o Mercado Livre passou a considerar que antes ele cobrava R$19 pelo frete, agora ele passou a cobrar 36. E não é nem por você, às vezes é pela categoria, outro cara que tem uma mochila maior, né? Exatamente. Ele acaba, vamos dizer assim, poluindo ali o segmento, né? Também de uma forma não intencional, mas aí todos os vendedores sofrem. Eu tomo prejuízo, e acontece, tá? Na primeira venda. De 17, o Mercado Livre mudou para 35, mas a partir da segunda venda, entra a precificação automática. O Magis capturou qual foi o frete que foi cobrado e ele ajusta o preço sozinho. Então, imagina isso num período de alta demanda que você está fazendo 500, 600 pedidos no dia. Quem que vai ter tempo de parar para analisar quanto está sendo cobrado no frete? Você vai fazer isso talvez no final do mês. Isso para o vendedor que é um pouco mais estruturado, né? Se ele estiver indo de uma forma muito louca... Oba! Né, tá só vamos dizer assim, preocupado só em vender, mas não nos números do negócio, ele nem vai saber que tomou uma bolada nas costas como essa. E coloca 16, 17 reais por unidade vendida, quanto que dá isso? Se você faz 10 mil pedidos num mês, né? Então, assim, é aí que mora a diferença entre você ter uma ferramenta que vai agregar ao seu negócio e a diferença entre você pensar que uma ferramenta vai ser só custo. Porque quantas vezes esse negócio se paga se eu deixo de tomar um prejuízo de R$17, por exemplo, por unidade vendida? Então, a precificação automática é uma das formas de o vendedor trabalhar profissionalmente. Porque toma prejuízo? Toma. Se eu puxar meu relatório lá, eles existem.
é a estratégia que você falou, produto que eu apostei e não foi adiante. E 2, quando o marketplace age de uma forma que, em alguns casos, acontece, né? E eu não estou aqui para falar mal dos marketplaces, porque eles me ajudam a manter toda a minha operação funcionando. Mas, assim, quando ele muda sem avisar previamente, tem uma ferramenta que vai me auxiliar e não permitir que o meu negócio tome uma pancada no resultado. Isso é importante, porque quanto maior o número de vendas, né? Se você fizer 1 milhão de vendas com R$ 1 de prejuízo, foi R$ 1 milhão. Exatamente. Então, eu acho que no mundo em que a gente tem margens super apertadas, competitivas, né? Então, muitas vezes você tem que estar ali. Então, eu acho que o que o Magis oferece com a precificação é exatamente uma melhora na sua gestão, ou seja, menos tempo de preocupação. Que é aquela questão de quanto vale a sua hora, né? E aí, indo ainda mais a fundo nessa questão de relatório financeiro, eu consigo baixar o movimento, seja por marketplace ou geralzão, eu consigo baixar um relatório, né, uma planilha, onde eu consigo, através de uma coluna, saber qual que é a minha rentabilidade média. E ali já me traz um determinado conforto. Com base nessa informação, eu também acabo montando alguns relatórios financeiros, como uma DRE, consigo ver quanto está sobrando no meu bolso no final do mês, entendeu? Uhum. Então é aí que a gente consegue defender a margem também. Eu sempre coloco, né? Eu empreendo desde 96. Uhum. Eu já passei por perrengues, como todo mundo, já negócios grandes, negócios pequenos. Meu último negócio, antes do Magis, eu era vendedor, assim como o Vitor, que é o outro cofundador. Então, a gente conhece bem isso, e o que eu tenho falado é aquilo que a gente acabou de falar. O mercado, cada vez, vai ter menos espaço para amador. Se você quer crescer, você tem que planejar aonde você quer chegar. Você falou, pô,